Não é preciso ser especialista para saber que as relações humanas são complicadas e nem sempre harmônicas. Problemas comuns do cotidiano, que poderiam ser resolvidos com algumas conversas, acabam se arrastando anos a fio no Poder Judiciário. Uma alternativa muito interessante para a resolução de conflitos, mais rápida e barata, e em que os próprios interessados podem construir uma solução, é a da mediação e conciliação. Justamente esta é a missão do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, que aqui em Jaú foi implantado em 2012 e há 7 anos tem auxiliado e facilitado a vida de muita gente. Os Centros Judiciários de Solução de Conflitos foram criados aí por uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, e o Tribunal de Justiça de São Paulo começou a implantá-los por volta do começo de 2012, final de 2011. E sempre foi uma paixão minha. A gente já tinha o setor de conciliação aqui antes, né? Desde que eu cheguei em 2007 em Jaú. Em 2008 eu já montei o setor de conciliação, que era o que acontecia na época, para os processos em andamento. E assim que começou a implantação, eu gostei da ideia. E eu queria que Jaú fosse um dos primeiros a ser implantados. E, de fato, nós fomos, acho que o 3º ou 4º, não me lembro bem, a ser inaugurado no estado de São Paulo. E, então, em abril de 2012, a gente conseguiu implantar o Centro Judiciário aqui em Jaú. Mas não foi nada fácil para que a comarca de Jaú conquistasse uma unidade do Sejusc. Doutora Paula explica que foi necessário contar com o apoio de toda a sociedade jauense para que a cidade fosse uma das primeiras do estado de São Paulo a contar com um centro judiciário de solução de conflitos. A conciliação sempre foi uma paixão para mim, né? Eu fiz vários trabalhos sobre isso, até eu tenho especialização em psicologia e a minha matéria foi justamente a conciliação, né, nos processos. E assim que surgiu, né, o Sejusc, eu já me antecipei para trazer aqui para Jaú. Foi um trabalho difícil na época, porque a gente precisava de parcerias. Na verdade, determinou-se essa implantação dos centros judiciários, mas com ônus quase zero para o Tribunal de Justiça. Então, eu contei muito com o apoio da população, apoio dos empresários, apoio da prefeitura, apoio da faculdade de Direito daqui de Jaú, para a gente conseguir implementar justamente o Centro Judiciário. E, de fato, deu certo, né? Cada um forneceu alguma coisa, computadores, na verdade, de tudo, né? Assim, o aluguel, a prefeitura arcou com o aluguel, os cartórios extrajudiciais pagavam o nosso sistema informatizado, que a gente precisava trabalhar no mesmo sistema informatizado do Tribunal de Justiça. Empresas doaram equipamentos, funcionários, redes de supermercado arcaram com o custo de funcionários, estagiários também. Então, foi com a ajuda da população que a gente conseguiu implantar o Centro Judiciário aqui em Jaú. Além de oferecer todo o suporte para a conciliação e mediação de conflitos, o Sejusc de Jaú oferece ainda um importante trabalho de cidadania, especialmente àqueles que vieram de outros estados e que não teriam condições de obter documentos nos seus locais de origem. Então, na verdade, a gente não mexe só com a questão judicializada, a gente mexe com a questão de cidadania, que hoje é um enfoque grande que a gente tem aqui, né? Muitas pessoas que são de fora e casaram em outros estados, casaram em outras cidades e precisam dessas certidões de casamento. A gente, aqui por Jaú, consegue trazer a certidão das pessoas, os documentos das pessoas que foram obtidos nos estados de origem. Então, isso, na verdade, foge até da questão judicial e a gente entra na questão da cidadania, né? Até por conta disso que a prefeitura também nos auxilia com estagiários para que seja feito esse trabalho que, em tese, claro, não seria do Poder Judiciário. A mediação e a conciliação têm como uma das principais finalidades resolver conflitos de forma simples e rápida, possibilitando que as partes envolvidas possam propor soluções aos seus próprios problemas, reduzindo desta forma a entrada de novos processos no Poder Judiciário. Dados do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, mostram que tramitam mais de 110 milhões de processos na Justiça brasileira, dos quais 70 milhões ainda estão pendentes de julgamento. A mediação e a conciliação são procedimentos que ajudam a desafogar o Poder Judiciário,
mas cada um dos métodos tem formatos diferenciados de negociação. O conciliador, ele faz um trabalho mais superficial, digamos, né? Eu vou usar uma linguagem mais simples. Então, ele atende demandas que não têm um envolvimento emocional, né? Então, eu bati o carro, batemos o carro eu e você, uma coisa simples, digamos, vem até aqui, o conciliador atende, não temos um vínculo, né? Quer dizer, tivemos um episódio, mas não temos um histórico aí ao longo da vida. Fazemos um acordo, uma questão exclusivamente financeira e resolveu o problema. O mediador, não. O mediador, ele já tem um trabalho muito mais profundo, né? Ele vai abordar questões que envolvem muitas vezes direito de família. Na verdade, o mediador é mais para isso mesmo, porque ele vai abordar a questão lá para trás, né? A gente, em todos os cursos que a gente faz, todos os professores usam uma metáfora bem significativa, né? É a ponta do iceberg. Então, a pessoa vem aqui, digamos, buscar alimentos para um filho. Isso é o que aparece, é a ponta do iceberg. É o dinheiro que está ali aparecendo, mas, na verdade, não é isso. Existe todo o iceberg lá para baixo que envolveu essa relação e, às vezes, a gente, né, pensa, não saiu o acordo por causa de R$5. Não são os R$5. É todo um histórico de mágoa, de desentendimento, de uma relação frustrada que não permite fazer com que as pessoas enxerguem o problema daquele tamanho mesmo, né? Vamos tratar apenas de alimentos. Elas ficam cegas, digamos, e não chegam num acordo. Então, o mediador, o que ele vai fazer? Ele vai explorar toda essa questão. Por isso que, às vezes, quando a gente precisa das mediações, elas, no mesmo processo, elas podem ocorrer em 2, 3, 4, 5 sessões, para que seja feita toda uma faxina na vida dessas pessoas e façam com que elas venham para a realidade e observem que hoje o problema delas é resolver a pensão alimentícia, sem todo o histórico que houve aí para trás. Servidora do Tribunal de Justiça e atual gestora do Sejusc em Jaú, Silvana Gasparotto sempre trabalhou no juizado especial. Sua experiência foi determinante para ajudar na implantação e no gerenciamento do Centro Judiciário de Solução de Conflitos em nossa cidade. Quando nós começamos em 2012, eu estou desde o início, tá? Eu atendia mais a parte do atendimento, porque eu já tinha trabalhado 21 anos no juizado especial, aqui no Tribunal de Justiça. Então, o que acontece? Já tinha um certo traquejo para atendimento. E como eu gosto de me comunicar, ficou fácil. E a doutora Paula exigia que viesse um funcionário do juizado por isso mesmo, porque a gente já tinha no juizado especial esse atendimento direto ao público, quando não se tem advogado. E eu acredito que o Sejusc ele veio para fortalecer essa parte que tinha no juizado, tá? Silvana enfatiza a importância das tentativas de acordo, que são feitas na conciliação ou na mediação. Mesmo que as partes não entrem em consenso, o possível processo judicial poderá ser menos árduo e mais rápido, favorecendo os litigantes e o próprio Poder Judiciário. Nós damos oportunidade na audiência de as pessoas estar falando realmente a situação que ela está passando e entender e escutar o outro. Tá? Porque às vezes a pessoa que ela foi chamada aqui, ela não conseguiu ver o lado da outra pessoa e a gente tenta isso, que é a mediação e a conciliação. E é isso aí realmente, a pessoa ter acesso ao judiciário sem estar ingressando com uma ação. E eu tenho certeza que o Sejusc ele ainda está engatinhando, tá? Mesmo que a gente não consiga realizar um acordo num primeiro momento, e quando a gente percebe isso, nós também temos a oportunidade de marcar uma nova audiência, tá? A gente dá um espaço para a pessoa de tempo, para a pessoa estar pensando, amadurecendo todas aquelas ideias e ela retorna aqui, já sai daqui, inclusive, com uma audiência remarcada para tentar esse acordo. Se não conseguirmos auxiliar ingressando aqui com uma reclamação, vamos buscar sempre estar orientando da melhor forma qual órgão ele vai procurar. Porque de repente ele vem com uma situação aqui de um contrato, de um problema de família, de inventário. Nós vamos estar orientando onde eles podem buscar. Se nós não pudermos suprir essa necessidade, nós tentamos da melhor forma orientá-los de onde buscar esse aparato.
A conciliadora e mediadora Maria Elizabeth Cassoli trabalhou por 28 anos no Tribunal de Justiça. Desde 2012, foi gestora do Sejusc, pois já atuava em conciliação e mediação. Aposentada, realizou o curso do Conselho Nacional de Justiça para instruir e formar novos mediadores e conciliadores na cidade. A gente atua aí por ser um trabalho muito gratificante. É muito satisfatório você poder participar de uma sessão de conciliação e ver as partes saírem com uma nova mentalidade, saindo com um acordo amigável de um problema que vinha ali pesando, porque todo e qualquer conflito, ele afeta a vida da pessoa, né, de uma maneira negativa, porque isso vai prejudicar, ela fica com aquela espada na cabeça, e vai prejudicar todo o seu relacionamento, o seu trabalho, a vida em família. Então, quando ela consegue, você consegue auxiliar essas partes a resolverem esse conflito de uma forma amigável, isso é muito gratificante. Então, eu acho que assim, esse sentimento aí, essa gratificação que a gente recebe, não tem dinheiro que pague. Então, assim, eu falo, o tribunal me ajudou muito, porque eu tive esse emprego por 28 anos, criei meus filhos, estudei meus filhos, então é uma forma de retribuir tudo isso que o tribunal me proporcionou. Desde que preencha alguns requisitos, cidadãos e cidadãs dispostos a ajudar na solução de conflitos podem se tornar conciliadores e mediadores para atuar no Sejusc. Tem alguns pré-requisitos, né, para a pessoa participar do curso. Para ser um mediador judicial, ela tem que ter 2 anos de graduação. Não é necessário área específica, porque a mediação é multidisciplinar, então ela pode ser graduada em qualquer área. E ela vai participar desse curso. O curso são, no mínimo, 40 horas teóricas e depois mais 60 horas de prática. Então, a gente utiliza muito nossa prática aqui como mediadoras, né, para levar o conhecimento. Depois, esses alunos vão, terminado a parte teórica, a gente faz uma provinha, né, de avaliação daquela parte teórica para autorizá-los a começar os estágios. Aí, os estágios são feitos nos próprios Sejuscs, né? Eles vão assistir às sessões, né? Então, são mais ou menos umas 40 horas como observadores. Eles vão observar o comportamento dos mediadores. É interessante que eles peguem vários mediadores diferentes para ver a forma de atuação, porque a gente tem algumas regras, algumas ferramentas, porque o CNJ forma mediadores técnicos. Nós todos, na nossa vida, somos negociadores em algum momento, né? Todos negociamos, é nato do ser humano, mas aí o CNJ forma negociadores técnicos. Maria Elizabeth ressalta que a sociedade brasileira ainda carece de uma cultura de consenso e pacificação social que já existe em outros países. Para isso, a conciliação e a mediação é o caminho mais efetivo para uma justiça plena, rápida, segura e eficiente. A Argentina mesmo, por exemplo, os alunos já têm, a partir de 5, 6 anos, aulas de mediação nas escolas. A gente foi para lá para ver como funciona. Então, é muito interessante. As crianças já são nomeadas, os professores analisam aquela criança que tem mais facilidade para ser mediador e ela já cresce com esse espírito de mediação, de conciliação, de conflitos, para que ocorra sem isso. Então, já cresce dessa maneira. Então, o judiciário lá funciona de uma maneira muito melhor, porque todo mundo tem, nos países asiáticos também, os japoneses, é uma vergonha eles terem uma ação, porque o espírito deles é geralmente de conciliação. Então, quem sabe, vai ser devagar, é muito lento essa mudança de paradigma todo, né? Porque todos os advogados e juízes por horas são formados para o litígio. Então, mudança de mentalidade leva algum tempo, mas a gente vai conseguir devagar ir plantando essa sementinha e disseminar toda essa cultura de mediação e conciliação. E é muito gratificante, com certeza. A Juliana se surpreendeu com a rapidez e a eficiência dos serviços prestados pelo Sejusc. Ela, com certeza, vai se dirigir ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania quando tiver um novo problema.
Eu fiquei sabendo através de uma amiga, né? Que eu estava passando por um processo na minha vida, e aí ela indicou o Sejusc, né? Falou que aqui é muito prático, eficiente e que meus problemas iam ser resolvidos rápido, né? E tanto é que eu dei entrada aqui dia 20 de fevereiro e estou aqui hoje retornando, pegando meu papel, né? Deu tudo certo. Eu achei que o atendimento foi muito prático, rápido, foi bem atendida, fui bem recebida aqui, né? Deu tudo certo, foi tudo resolvido, minha situação foi esclarecida e estou muito gratificada, né? Muito contente por isso. Estou muito grata pelo atendimento deles. E eu acho que eu recomendo para todos aqui. Se você tem alguma situação de conflito e não sabe como resolver, procure o Sejusc de Jaú, que fica na Rua das Palmeiras, número 4. O atendimento ao público é de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã às 3 horas da tarde. O telefone para contato é o 14 4103 1600.